Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio dessa série de encontros sobre escolas literárias. Eu sou o professor Vitor Valente da Litera e nossa ficha de hoje é sobre o Barroco. Veremos seu contexto histórico, características gerais e manifestações artísticas. Separe o seu material e bora para a aula. O Barroco é uma escola literária que surge no século XVII e em muitos lugares, inclusive aqui no continente americano, se estende até o século XVIII. A Europa, à época, passava pelos desdobramentos de um intenso conflito de ordem religiosa. A Reforma Protestante, que durou de 1517 a 1648, transformou de maneira profunda o cristianismo. O catolicismo, ao perceber perdas significativas de fiéis em boa parte do continente, promove o seu contra-ataque, a Contra-Reforma Católica, iniciada em 1545. Entre as medidas tomadas para frear o avanço protestante estavam a catequização por meio da Companhia de Jesus, a criação do Index Prohibitorum, lista de livros proibidos por contrariarem a doutrina católica, e a reativação do Tribunal do Santo Ofício, responsável pelo julgamento de crimes religiosos. Nesse contexto, o que se vê é o ressurgimento de uma visão teocêntrica de mundo, em que a temática cristã voltará ao centro das atenções. A arte barroca, aliás, será adotada pela Igreja como ferramenta de propaganda religiosa, a fim de ampliar o alcance de sua doutrina. Assim, vemos surgir uma estética de viés ideológico claro, mostrar que a vida é breve e que a preocupação humana deve residir, portanto, na salvação da alma. O corpo será apresentado de forma frágil, muitas vezes com feridas abertas, a face sugerindo dor e desespero, como um lembrete ao fiel de que a vida terrena é passageira. Diversas obras buscarão abordar cenas bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ainda que a temática helenista seja encontrada. Entretanto, a Contra-Reforma não é a única influência barroca. O estilo dos autores se torna propositalmente mais rebuscado, detalhista e ornamentado, de modo a evidenciar a virtuosidade do artista. Temos uma arte exuberante, por alguns até considerada exagerada, e marcada por contrastes entre claro e escuro, luz e sombra, pelo emprego de formas retorcidas e curvilíneas. Na literatura, especificamente, o rebuscamento barroco se mostrará no emprego de figuras de linguagem que garantam a dificuldade de entendimento. O texto é visto como uma espécie de quebra-cabeças a ser montado. O hipérbato, inversão da ordem direta da frase, e a elipse, o ocultamento de determinado termo da oração, são constantemente empregados. O gosto pelos contrários será expresso pelas antíteses, emprego de ideias independentes e contrárias, e pelo paradoxo, marcado pela expressão de uma ideia contraditória. Esse gosto pela complexidade, aliás, dividirá a escola barroca em duas vertentes, o cultismo e o conceptismo. A vertente cultista adota a preferência pela complexidade formal. É aqui que mais encontramos os hipérbatos e as elipses. O texto é um enigma a ser montado peça a peça e deve revelar a erudição do vocabulário do autor. O cultismo, em regra, era mais empregado no campo da poesia e teve como grande representante o poeta baiano Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Sua obra passeou por temas religiosos, líricos, filosóficos, satíricos e até eróticos. Também fez poemas por encomenda, a chamada poesia encomiástica. Em todos os casos, o autor, que foi um grande escritor de sonetos, demonstrou maestria no emprego de contrastes e na complexidade linguística. A vertente conceptista, por sua vez,
também prezava a intrincada elaboração textual, mas não no campo formal, e sim no campo do conteúdo. A meta do autor conceptista não era falar difícil, mas buscar o convencimento, a argumentação. Por meio de um raciocínio claro e bem elaborado, deveria convencer sua plateia a respeito da tese defendida. Padre Antônio Vieira, português radicado aqui no Brasil, foi seu grande representante. Autor de cartas e sermões, condenava o estilo cultista e, por meio de metáforas e alegorias, pregava para os mais diversos públicos, da elite latifundiária aos indígenas catequizados. O sacerdócio, porém, não o privou de ser perseguido no Brasil em função das críticas que fazia aos maus tratos à população indígena, à corrupção do poder público e à negligência aos mais pobres. Por fim, vale uma distinção. O barroco brasileiro, em especial em Minas Gerais, é em certos aspectos diferente do europeu, em especial nas artes plásticas. Ainda que a temática religiosa seja a norma, as grandiosas igrejas europeias darão lugar no Brasil a igrejas menores, ainda que repletas de enfeites e de interior recheado de ornamentos de ouro e madeira. Na pintura, o destaque fica para Mestre Ataíde e seus painéis mais coloridos que o usual europeu. Já na escultura, Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, é referência em suas esculturas de figuras bíblicas feitas em pedra-sabão. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.